A doutrina universalista, ela é irrestrita. Ela diz que a salvação é para todos, independente da decisão pessoal de cada um, independente do estilo de vida que cada um tem se mantido. O homem pode pecar à vontade, pode cometer qualquer tipo de atrocidade que o amor, a bondade, a misericórdia, a compaixão de Deus não permitirá que ele se perca. Ambos os ensinos estão em dois extremos. A Bíblia não ensina que a obra expiatória de Cristo está restrita a um grupo menor, mas também não ensina que a obra de Jesus Cristo é irrestrita, no sentido de salvar a todos incondicionalmente, ou seja, independente da vida que cada um está vivendo. A doutrina calvinista simplesmente comete alguns erros básicos, como já dito aqui, e ela viola o ensino básico do livre-arbítrio. A Bíblia ensina que o ser humano foi criado e dotado com a liberdade de escolha. O homem pode fazer o que desejar de si próprio. Essa é a ideia, por exemplo, presente na vida de Adão. Adão e Eva foram colocados no Éden, podiam usufruir de tudo que estava ali, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia apenas uma exceção. E a árvore do conhecimento do bem e do mal representava justamente esse fato, o fato do livre-arbítrio. O homem podia comer de tudo, exceto daquela árvore, mas poderia comer também. Agora, comendo, ele sofreria as consequências da sua escolha, mas ele era livre para tomar as decisões que quisesse. Só Deus tomaria esse tipo de decisão. Qualquer um ser humano, se tivesse a capacidade de criar um outro ser, ele jamais dotaria essa pessoa de liberdade de ação, liberdade irrestrita de ação. Isso é o livre-arbítrio humano. Nós faríamos seres autômatos, seres para nos obedecer. Mas Deus fez um ser livre, um ser moral. Um ser moral é alguém que discerne entre o certo e o errado e é livre para tomar decisões moralmente certas ou moralmente erradas, se ele quiser. Agora, depois de cada decisão, existe a consequência, como está em Gálatas 6 e 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa envergonhar. Tudo aquilo que o homem semear, ele também haverá de colher. Tudo aquilo que o homem fizer. Na vida, nós temos uma relação de mão dupla com tudo. É como jogar uma bola de borracha contra a parede. Toda vez que você jogar a bola de borracha contra a parede, ela vai voltar contra você mesmo. Assim são as ações humanas. Se ele fizer o mal vai se voltar contra ele. Se ele fizer o bem vai se voltar contra ele. É uma questão de escolha pessoal. E Deus falando com Moisés, em Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 a 19, é exatamente isso que Deus fala com Moisés. Deus diz para ele no versículo 15: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Deus propondo o homem a vida e o bem, ou a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Se, no condicional, se obedecer, então Deus vai te abençoar. Porém, se o teu coração se desviar, vejam a possibilidade do desvio, a possibilidade de se virar as costas aos ditames da palavra de Deus, aos ensinos da palavra de Deus. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte,
a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. É uma questão de escolha. Nós escolhemos com as nossas decisões os caminhos de maldição ou os caminhos de vida. Logo, nós temos diante de nós caminhos de maldição e caminhos de vida, e somos nós, os gestores da nossa própria vida. Somos nós que tomamos essas decisões. Somos nós que somos responsáveis. Agora, imaginem como esse texto começa, eis que eu proponho a vocês. Deus propondo ao ser humano. Imaginem quem é o ser humano para receber uma proposta de Deus. Deus poderia simplesmente ter feito seres sem nenhuma capacidade de tomar decisões, marionetes. Mas Deus fez seres livres, seres morais, capazes de tomar decisões morais favoráveis a si e à sua descendência. Eis que coloco diante de você caminhos de maldição e caminhos de bênção, caminhos de vida e caminhos de morte. Escolha os caminhos de bênção e de vida para que viva você e os seus descendentes. É uma questão pessoal. Nós temos aqui o princípio da livre escolha, o princípio do livre-arbítrio humano, o princípio da liberdade de agir. E esses princípios nos ensinam uma coisa básica. Em primeiro lugar, que nós precisamos amar a Deus. É isso que Deus está falando com Moisés, no capítulo 30, versículos 15 e 19 de Deuteronômio. Amar a Deus. Segundo, guardar os seus mandamentos. Se guardares os meus mandamentos, se me amardes de todo o coração. Terceiro, obedecer a Deus. Obedecer os ensinos da palavra de Deus, os mandamentos da palavra de Deus. Em quarto lugar, apegar-se a Deus. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. É isso que Deus fala para Josué no capítulo 1 do livro que leva o nome de Josué. Para não te desviares nem para a esquerda nem para a direita. Ou seja, ele devia guardar a palavra de Deus e se apegar a Deus. Ao nos apegar a Deus, certamente nós vamos colher os frutos dessa decisão tão importante, tão especial para a nossa vida. Não é? Jesus falou disso de uma maneira muito ampla. Por exemplo, ele diz em Mateus capítulo 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição eterna, e são muitos os que entram por ela. Entrai é uma ordem, está no imperativo afirmativo. Entrem, ou seja, tomem a decisão pessoal de entrar pela porta estreita e de andar pelo caminho estreito. É muito interessante que tenhamos isso claro na nossa mente. A salvação não está restrita individualmente a pessoas que foram escolhidas antes do seu próprio nascimento. Porque o plano de Deus e o desejo de Deus é que todos se salvem. Mas ela tem um sentido individual, porque a escolha, a decisão é pessoal. Ninguém nasce salvo. E ninguém herda dos pais e dos avós a salvação. A salvação pessoal é fruto da decisão que cada um toma para o seu próprio bem, em seu próprio benefício. Se você abrir a Bíblia no livro do profeta Ezequiel, ele vai dizer exatamente isso. Ele usa um provérbio muito interessante. Quando os filhos comem uvas verdes, não são os dentes dos pais que embotam, são os dentes dos filhos. E aí o profeta diz que o filho não pagará pelos pecados do pai, e o pai não pagará pelos pecados do filho. A alma que pecar, essa também morrerá. Ele está falando no sentido individual, no sentido pessoal. Ninguém veio perdido ou veio salvo antecipadamente para esta vida. A perdição ou a salvação é fruto de um posicionamento individual que cada um toma diante da grande oferta, a oferta baseada na graça de Deus para a salvação de todo ser humano.
o bem precioso da humanidade está nessa decisão pessoal de receber a Cristo como Salvador e viver para Ele. Porque Paulo diz em Romanos 11:36, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória para todo sempre. Amém. É preciso viver a vida para Ele. O segundo sistema teológico que vamos abordar aqui é o arminianismo. O arminianismo, ele é o oposto do calvinismo. O arminianismo foi apresentado primeiramente por Jacó Arminius. Aliás, arminianismo vem do nome Arminius. São arminianos aquelas pessoas que creem nos ensinos de Jacó Arminius, que era professor de teologia, autor de vários livros. Ele era professor na Universidade de Leiden, na Holanda, e ele escreveu um tratado sobre a doutrina da salvação. E nesse tratado ele apresentou os seus pontos discordantes do calvinismo. E nesses seus pontos discordantes, praticamente ele abordou 3 fatores principais. Em primeiro lugar, ele afirmou que a doutrina calvinista, levada a fogo e a ferro, ela desfaz, ela simplesmente desfaz o amor de Deus. Ela ataca aquilo que Deus é essencialmente e torna o ser criador e torna o Senhor o autor do pecado. Armínio colocou isso como primeiro ponto na sua confrontação à doutrina calvinista. A doutrina calvinista faz de Deus o autor do pecado. Ora, se ele estabeleceu antes da fundação do mundo, se ele elegeu antes quem vai se salvar e quem vai se perder, ele simplesmente se torna autor do mal presente aqui neste mundo. Mas aceitar que Deus é o responsável, é o autor do mal, vai contra a natureza essencial de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E que Deus é absolutamente puro, absolutamente santo, é um ser perfeito. Logo, ele não pode ser o criador do mal diretamente. Nós já vimos isso em aulas anteriores. O mal surgiu no planeta Terra como resultado da decisão do primeiro casal de lançar mão daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e comer daquele fruto. O mal surgiu na vida do ser humano por conta do uso errado do livre-arbítrio do primeiro casal. E se aceitarmos que Deus é o autor do mal, nós vamos entrar em choque com vários textos das Escrituras Sagradas. E aqueles que aparentemente mostram Deus como autor, como responsável pelo mal, esses textos carecem de uma boa interpretação. Porque aceitar que Deus trouxe o mal à existência humana entra em choque com alguns ensinamentos básicos a respeito de Deus. E é contra a sua própria natureza. Em segundo lugar, Arminius disse que a doutrina calvinista nega a realidade do livre-arbítrio humano, simplesmente nega. Porque se a pessoa foi escolhida desde o passado remoto para ser salva, antes do seu nascimento, para ser salva ou para se perder, logo ela não tem nenhum poder de decisão. Aliás, um dos pontos do acróstico calvinista diz que a humanidade ela está num estado de depravação tão grande que ela não sabe escolher, ela não tem como escolher, ela não está diante da possibilidade de escolha. Ela simplesmente não pode resistir à graça de Deus. Logo, o livre-arbítrio humano é uma ilusão, é um ensinamento falso, é um ensinamento errado. Mas nós já lemos aqui esse texto de Deuteronômio
30, versículos 15 ao 19, mostrando que Deus coloca diante do homem o direito de escolher entre a bênção e a maldição, a vida e a morte. E lá no Éden, nós vemos de uma maneira clara que Adão e Eva tinham o direito, podiam viver obedientemente, de uma maneira sem fim, interminavelmente, ou poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do mal, como comeram. Mas eles tinham diante de si a opção de fazer uma coisa ou outra. Assim como todos os personagens da Bíblia. O ensino básico de Jesus é justamente esse, que a humanidade toda tem diante de si uma porta estreita e uma porta larga, um caminho estreito e um caminho largo, e compete a cada um escolher por qual porta entrar, por qual caminho trilhar.